eu estou emocionada. Deus realmente é muito bom para conosco. Que bênção. Pode sentar aí no seu lugar. Ai, o Lucas fez mais ou menos igual a Mitch fez com a Yasmin, entendeu? Vou te dar um presente. Esse sábado é seu aniversário e você que vai pregar. Aí ele me deu de presente também a honra e o privilégio. E eu estou feliz. Muito feliz. Eu pareço feliz? Eu estou muito feliz. Eu já ganhei até uma festa surpresa hoje. Mais ou menos surpresa. Eu sabia uma parte, mas não sabia tudo. Que alegria. Como é bom fazer aniversário. E a gente só fica jovem. E esse aniversário decidiram que eu vou ficar mais jovem ainda. Porque me deram botox de presente. Eu fiquei tão feliz. Ai, meu Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro, no Evangelho, na verdade, de Lucas, capítulo 5. Ah lá, hoje a gente começa uma nova série. Você já tá aí, meu filho? Você saiu por aqui? Por trás? Don't stop. Não pare. Diga pro irmão que está do seu lado aí, que é para ele acordar. Não pare. Siga em frente. Não pare. Eu não sei se você já percebeu, mas nós estamos vivendo os últimos 3 meses do ano de 2024. Esse ano passou muito rápido, irmãos. Quem tem essa impressão? Passou muito rápido. Daqui a pouco já estaremos no Natal, na festa das luzes. E talvez nesse ano você não tenha ainda contabilizado todas as metas que você colocou aqui nesse recipiente no final do ano. Mas eu quero te dizer que dá tempo. Nós servimos um Deus que é poderoso para fazer coisas extraordinárias, grandes, de repente. E eu quero te incentivar a ser ainda mais apaixonado por Jesus, a se entregar ainda mais para o Senhor, a estar aqui, a fazer o que você ainda não fez no ano de 2024 para Deus. Aproveite todos os dias que ainda restam nesse ano para você viver tudo que Deus tem para a sua vida. Aquilo que você não viveu, se você fizer algo diferente, você pode viver. Deus ainda tem muitas coisas para você fazer. E quando o Senhor deu esse tema para o Lucas William, meu pastor, meu marido, que estava me ligando enquanto você estava cantando, seu celular estava me ligando, de tanto que você me ama, até o seu celular está programado para me ligar. Foi justamente para te incentivar, irmão. Eu sei que ao longo do ano a gente vai passando por problemas, por lutas, e é comum que nessa época a gente comece a ficar cansado. E quando a gente começa a ficar cansado, começa a dar uma vontade de parar. Quando a gente começa a ficar frustrado, desanimado pelas coisas que não aconteceram, por aquilo que a gente não atingiu, pelas metas que nós ainda não vimos nos concretizar na nossa vida, as frustrações, as decepções. Eu acho que você deve ter tido algumas esse ano. Eu tive também. Quando a gente vai chegando assim no final, a gente vai começando a ter vontade de parar. A gente começa a querer pensar no recesso, nas férias, nas festas. Mas você não foi programado por Deus para parar. Você foi programado por Deus para ser imparável. Diga: eu sou imparável. Irmão, diga isso, nem que seja pela fé. Eu sou imparável, indesistível. Eu vou continuar, eu não vou parar. Nada vai me paralisar nesse último trimestre. Eu vou viver o sobrenatural. Eu quero ler com você uma história conhecidíssima da Bíblia, mas para te incentivar a mergulhar num relacionamento com Deus, porque só quem tem relacionamento profundo com
Deus, pode passar por qualquer situação e não desistir. A partir do versículo 1 do capítulo 5 do Evangelho de Lucas, diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob esta palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros dos outros barcos para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Tudo a ver com o que eu acabei de falar. Nós estamos quase no fim, mas quando nós estamos quase no fim, desistindo, lavando as redes, o Senhor Jesus pode nos surpreender. Então eu quero te dizer, irmão, não pare, siga em frente. Talvez você tenha pensado em parar essa semana, esse mês, por esses dias, mas eu quero te dizer, quando tudo parece que não vai dar em nada, quando parece que já fez tudo o que tinha para fazer, que não dá para tirar peixe desse mar, Jesus nos dá uma palavra e muda todo o curso da nossa história. De um pescador de peixes, a partir daquele dia, Simão se tornou um pescador de gente. Por isso que eu estou aqui, por isso que você está aqui, porque aquele dia, aquele homem se tornou um pescador de gente. E aí eu quero te dizer aqui algumas coisas para que você viva nesses últimos meses experiências tão sobrenaturais com o Senhor, para que você veja o favor de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus na sua vida, a ponto de você se tornar um imparável. Porque se nós dependermos de nós mesmos, da nossa força, da nossa condição, da nossa expertise, nós vamos nos cansar e parar. Mas se nós tivermos uma experiência sobrenatural com Jesus, como essa que aqueles homens tiveram, então a gente vai ser indesistível. Não sei se você conhece alguém que já parou pelo meio do caminho, que era uma bênção. Pensa aí, você lembra de alguém que era uma bênção? Você até admirava, era crente, vinha na igreja, você falava: uau, que pessoa inspiradora, e que de repente parou. Às vezes não foi por causa de pecado, foi por causa de cansaço, de medo, de frustração. Mas isso não vai acontecer conosco. Para que você seja imparável, indesistível, Anderson, você precisa deixar que Jesus entre na sua intimidade. A Bíblia começa falando nessa história que Jesus ia passando perto do lago, e quando ele ia passando, ele viu alguns barcos, no plural. Mas em um desses barcos, Jesus
entrou. Ele precisava de um lugar para que ele pudesse entrar e fazer daquele lugar a sua plataforma, o seu púlpito. Ele olhou e dentre os barcos que ele viu, ele escolheu um. Barco de quem? Me ajuda, gente. Simão. Me falaram que é para eu pregar rápido. No barco de Simão. E o milagre aconteceu aonde? No barco de Simão. A pergunta que eu quero fazer é: Jesus viu muitos barcos, só entrou em um. O que é que a gente tem colocado como prioridade nas nossas vidas? Como é que nós temos vivido as nossas vidas? Como é que a gente quer ter experiência com Deus se a gente não consegue ir mais fundo com Deus? E ter um relacionamento com Deus de intimidade. Quem tem relacionamento raso, eu quero dizer, Jesus está passando aqui. E dentre os barcos que ele está olhando, ele pode querer, escolher, desejar entrar no seu para hoje mudar a sua vida e marcar a sua história. Mas ele só vai fazer isso se a gente der acesso a ele, a todas as áreas da nossa vida. E Jesus não entra aonde a gente não dá acesso. Jesus pediu a Simão o seu barco e só entrou nele porque Simão permitiu. Jesus não toma nada de assalto. E aí o que eu quero te dizer é que quando a gente faz com que Jesus entre no nosso barco, ele nunca entra para ser só um coadjuvante, ele entra para ser o mestre, o protagonista. Estando fora do barco, Jesus estando fora do barco não tem pesca maravilhosa, mas Jesus estando dentro do barco, aí sim tem pesca maravilhosa. Quando Jesus entrar no seu barco, ele começa a dar as ordens. Ter intimidade com alguém é deixar com que essa pessoa conheça todas as áreas da nossa vida e com que ela influencie a nossa vida também. Quando Jesus começar a entrar no seu barco, quem vai dar ordem sobre o seu dinheiro é Jesus. Quem vai dar ordem sobre os seus relacionamentos é Jesus. Quem vai dar ordem sobre o teu casamento, sobre os negócios, sobre o que você tem que fazer é Jesus. Talvez você possa ter começado 2024 assim, sentadinho, esquentando a cadeira da igreja. Mas você pode terminar esse ano, irmão, fazendo o extraordinário para o Senhor e dizendo assim: antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu ando com Ele, eu caminho com Ele, os meus olhos o veem, eu tenho relacionamento com Ele, eu tenho profundidade. Quando Jesus entra nas nossas vidas, a gente pode dizer como o apóstolo Paulo: eu sei em quem eu tenho crido e Ele é poderoso para completar, para guardar o meu depósito até o dia de Cristo. Faça esse compromisso hoje. O meu convite para você nessa primeira mensagem dessa série é: faça esse compromisso de querer ter mais intimidade com Ele, para que você não desista no meio do caminho. Aí você vai me dizer assim: mas pastora, então Deus tem gente predileta, porque Ele entrou no barco de Simão e não entrou no barco das outras pessoas. Eu quero te dizer, desconstrua isso na sua mente. Deus não tem gente predileta. Deus não faz ninguém passar na frente. Deus não faz ninguém furar fila. O que acontece é que tem pessoas que não fazem caso das outras coisas, mas fazem questão de Deus, da presença de Deus. Ah, mas eu vou ter que renunciar mais. Vai. Tem gente que escolhe acordar mais cedo, dormir mais tarde para estar na presença de Deus. Tem gente que escolhe abrir mão de qualquer outra coisa que você pudesse fazer, por exemplo, numa noite de sábado, para estar na presença de Deus. E eu posso te dizer uma coisa: Deus está levando em conta. Você está cansado? Deus está levando em conta quando você
passa por cima do seu cansaço para fazer a vontade dele. Deus está levando em conta quando você está doente e você toma uma aspirina e vem para a casa de Deus porque você quer fazer a vontade dele. Deus leva em conta, ele faz conta. Ele está fazendo um milagre na vida daqueles que decidem ter relacionamento profundo com ele. Você pode escolher ser um cara que se relaciona com Jesus no nível raso ou no nível profundo. A escolha é sua, porém, se você não escolher nível profundo, não vai ter pesca maravilhosa. Você está entendendo essa palavra? Você precisa buscá-lo. Eu quero ter, Vanessa, todas as experiências com Deus que eu puder ter enquanto eu tiver vida. Hoje eu estou completando 38 anos e talvez jovem. Eu vou colocar botox, eu vou ficar insuportável, porque eu não vou precisar pôr filtro. Vocês vão me aguentar. Eu não sei, talvez eu viva mais uns 40 anos, né? Até uns 80. Talvez eu viva até 100. Eu acho que eu vivo até 100. A minha família vive, assim, um século. Meus avós, todo mundo bate lá. Eu também quero chegar lá. Oraram por mim hoje para que eu tenha vida longa. Eu recebi essa palavra. Quem ficar, me aguenta. Entendeu? Mas eu quero viver os meus 40 ou 50 anos, ou 20, ou 10, ou 5, eu não sei quantos anos eu ainda vou viver nessa terra, mas eu quero viver tendo todas as experiências. Viveu tudo. Eu não vou morrer com nenhum sonho. Deus vai realizar todos. Eu quero que você também tenha algo assim. Uma experiência nesse nível com Deus. De não deixar promessas engavetadas, planos na estante, sonhos por se realizar. Seja indesistível. A segunda coisa que eu coloquei aqui, para você ser indesistível, para você não parar, você precisa ter um coração disposto a entregar. Irmão, antes de Deus nos dar algo, Ele nos pede algo. O texto que eu li, antes de Jesus fazer um milagre na vida de Simão, Jesus falou assim: Simão, eu quero o seu barco. Antes de Jesus fazer algo, de realizar um milagre que marcou a vida daquele homem, que tornou ele um dos fundadores da igreja de Cristo na face da terra, o Senhor pediu a ele tudo que ele tinha. O barco dele era tudo que ele tinha, era o instrumento de trabalho dele. E prontamente, quando Jesus pede, Simão entrega e fala: pode usar. Ele poderia ter dito: não, meu barco não vai dar, eu já tenho um compromisso, eu já tenho agenda para ele. Mas quando Jesus pediu, ele entregou prontamente. Eu quero te dar uma chave. Pega essa chave, Diogo. A entrega abre portas. A entrega daquele homem fez ele viver algo sem precedentes. Nunca tinha acontecido aquilo. E possivelmente não aconteceu de novo daquela forma. A entrega abre porta. Todas as vezes que Deus te pede algo, Ele está te posicionando para um lugar de graça, de favor. Porque quando Ele está pedindo o barco de Simão, Ele não tem interesse no barco de Simão. Na verdade, Ele quer o coração de Simão. Quando Ele está nos pedindo algo, mesmo que seja difícil de entregar, na verdade Ele não quer aquilo, Ele quer você, Ele quer o seu coração, Ele quer o seu comprometimento, Ele quer ter você com Ele. Jesus não precisava do barco de Simão, na verdade, Ele poderia ter feito de outra forma. Por isso que tem gente que não entende o dízimo, né? Acha que
pastor está pedindo dinheiro da pessoa. Deus não quer o seu dinheiro. Inclusive, você acha que o seu dinheiro faz alguma diferença para Deus? Sei lá quanto que você dá de dízimo, seus R$1.000, R$100, não sei quanto você dá. Você acha que faz diferença para Deus, que é dono de tudo, ouro, prata, de toda a terra, da tua vida? Não faz diferença nenhuma. Mas aonde está o teu coração? Quando Ele te pede algo, e eu não vou fazer outro ofertório. Quando Ele te pede algo, na verdade Ele quer saber se o seu coração é disposto a entregar para Ele. Se Deus está te pedindo para você sair de algum lugar, irmão, saia. Se Deus está te pedindo para você entregar algum Isaac, entrega. Se Deus está te pedindo para desfazer uma relação, um relacionamento, desfaça. Ai, pastora, mas é difícil, mas dói. Desfaça. Se você quer ter um relacionamento com Ele que vai te tornar indesistível, uma pedra fundamental no projeto que Ele tem para fazer na sua família, no seu trabalho, faça, entregue, desfaça o relacionamento que Ele está te pedindo. Se Ele está pedindo para você mudar de ambiente de emprego, muda. Se Ele está te pedindo para você transicionar a sua carreira, transiciona. O que você precisa entregar? Que muitas vezes está te travando para que você pare no meio do caminho. Se Deus está te pedindo o seu tempo, dê mais tempo a Ele. Mas o meu dia só tem 24 horas. Eu sei, o meu também. Se vira nos 30 e dê mais tempo a Ele, porque Deus vai usar esse tempo para te colocar no meio da pesca maravilhosa. Deus só pode abençoar aquilo que Ele pode usar. Deus abençoou Pedro. Deus abençoou o barco de Pedro. Por quê? Deus usou o barco de Pedro. Deus quer usar você, sua carreira, seus dons, seus talentos. Mas eu não sei fazer nada, sabe? Alguma coisa Deus colocou em você e te faz único. Deus pode usar os seus dons, Deus pode usar a sua vocação. Será que Deus pode te pedir e você vai deixar com que Ele use? Será que você tem disposição para entregar? Porque Deus não abençoa o que é meu, Deus abençoa o que é dEle. Quando eu entrego para Ele, então eu sou abençoada. Gente que tem experiência com Deus nesse nível nunca para. Passa por dificuldade, passa por crise, passa, mas parar não para. Ofereça a sua vida, cada parte, cada espacinho, cada compartimento, até aquilo que você tem vergonha ou não quer ou não gostaria que Jesus entrasse. Entrega, irmão. Entrega, porque isso pode ser o que está travando você e fazendo você parar. Mas eu tenho vergonha. Eu conversava com uma pessoa na igreja outro dia e ela estava: pastor, eu errei, eu pequei, eu tenho vergonha. Eu falei: pois Deus é poderoso para te perdoar. O que você não pode desistir, não importa o que você fez. Isso aqui é igreja para isso, e a porta ainda está aberta, e nós estamos aqui para te ajudar. Entrega. Terceira coisa, você precisa estar sempre preparado com uma bala na agulha, se você quer ser indesistível. Olha que curioso. Quando Jesus encontrou Pedro lá na praia, o que ele estava fazendo? Lavando as redes. Ele tinha pescado alguma coisa? Nada. Mas ele estava lavando as redes. Deus leva muito tempo para fazer uma coisa de repente. Já ouviu essa frase? Deus olha para aquilo que a gente tem disponível, pronto. Jesus vai enviar aquele que já está de malas prontas. Se Jesus te ligar e você falar: peraí, Jesus, que eu vou fazer as malas, Ele vai falar: então eu vou mandar outro que já esteja pronto para partir.
que já esteja disponível, que já esteja com as redes lavadas. Pedro estava lavando as redes, porque era um hábito, era um costume dele, depois de fazer a pesca, lavar as redes. Ele não deixava para o dia seguinte, para quando ele tivesse descansado, mesmo ele tendo passado a noite inteira pescando. De manhã ele estava na praia lavando as redes, porque ele sabia que ele precisava estar preparado. Ele estava preparando as redes para a pesca. Ele só não sabia que seria poucas horas ou minutos depois, mas ele estava pronto para pescar de novo, mesmo depois de ter sido frustrado, mesmo depois de ter sido decepcionado, mesmo depois de tudo ter dado errado. Ele estava preparado ainda para pescar de novo. A gente, se quer viver experiência com Deus, a gente precisa estar com as nossas redes lavadas. Você já lavou as suas redes? Ele estava pronto para a pescaria, nem sabia que a pescaria ia acontecer naquele mesmo dia. Se hoje Deus quiser entregar as promessas para você, será que Ele pode? Será que as suas redes estão lavadas? Será que você está preparado para receber? Gente que está preparada cai facinho no radar de Deus. Fala assim: pega eu, Jesus. Isso, Ele vai pegar quem falou. Quem não falou, vou dar outra chance, né? Pega eu, Jesus. Gente que está preparada cai fácil no radar de Deus. Gente que está com a bagagem pronta é o primeiro a ser chamado para a viagem. Deus quer nos encontrar pronto. Lava a rede, lava a rede, lava a rede. Prepara o seu espírito, a sua vida, para onde Deus precisa te levar. Você precisa talvez de uma envergadura maior, de fé, de entrega. Ah, irmão, se depender de mim, você não vai parar em 2024, nem em 2025, nem em 2026, nem enquanto o Senhor nos permitir estar aqui. Aí vem alguém com uma conversinha mole assim para você: mas o que você está fazendo? É caro demais. É caro mesmo. Mas o que você está fazendo? Está gastando tempo nisso. Não vão entender o seu sacrifício. A sua família não vai te apoiar. Eu estou lavando as redes, porque eu quero estar pronto. Eu sei as promessas que eu carrego. Eu não sou limitada pela minha visão humana. Eu entendo o sacrifício daquele que tem uma visão soberana. A última coisa que eu quero te falar: quem não quer parar, quem não quer desistir, não pode deixar que as frustrações passadas o impeçam de tentar de novo. Eu pedi para a banda tocar uma música. Vai dar certo aquela música? Aquela música, Quem Mandou Lavar a Rede. Tudo a ver, né, com a minha ministração, óbvio. A Bíblia diz que Jesus chegou para Pedro depois de ter pregado para a multidão e disse assim: agora vamos voltar para o mar, lá para o alto mar. E Pedro talvez tenha olhado no fundo dos olhos de Jesus naquele instante, Lucas, e tenha falado: mas a gente estava lá e deu tudo errado. Eu passei a noite inteira lá, Jesus, deu tudo errado. Eu estava lá e eu fui frustrado na minha tentativa de pescar. Talvez Pedro possa ter olhado no fundo dos olhos de Jesus e ter dito: aquela ali é a geografia da minha derrota. O Senhor está mandando eu voltar para onde eu perdi. Olha que coisa difícil, irmão. Voltar para onde eu fui derrotado, voltar para onde eu fui frustrado, voltar para o lugar da minha dor, voltar para o lugar da minha dificuldade. Jesus está dizendo: sim, eu estou mandando você voltar para o alto mar. Porque se você quer viver algo sobrenatural comigo, você não pode deixar que as frustrações te paralisem.
Jesus estava mandando ele voltar para um lugar onde ele tinha jogado a rede, puxado a rede, nada de peixe. Jogado a rede, puxado a rede, nada de peixe. E ele fez isso talvez centenas de vezes naquela noite. Jesus estava mandando ele se reencontrar com a decepção. Jesus disse assim: você decidiu parar. E talvez isso seja com você. Você decidiu parar, você está cansado, você está ferido, você está sobrecarregado, você está frustrado, você foi traído, mentiram para você, te sobrecarregaram, te usaram. Eu não sei qual é a marca que te fizeram a ponto de você pensar em parar. Jesus está dizendo assim: volta para o mesmo lugar. Volta para lá, porque quem mandou você largar a rede? Qual foi a voz que você ouviu que fez você parar de tentar viver o sonho, plano, projeto que eu, teu Criador, fiz para você? Qual é a voz que você está escutando que está fazendo você parar? Quem falou que era para você largar a rede, que era hora de deixar ir? Aí Pedro olha para ele e ele lembra: ontem à noite era eu, o barco e as redes. Mas hoje de manhã sou eu, o barco, as redes e Jesus. Hoje de manhã tem Jesus na equação. Quando Jesus manda você voltar para o lugar aonde te feriram, aonde te machucaram, Ele não te manda sozinho, Ele vai para lá com você. E quando Ele vai com você, irmão, a graça, o milagre acontece a ponto de você ser impactado por Jesus. Jesus está te chamando hoje para tentar de novo, para crer de novo, para orar mais uma vez, para fazer mais uma vez, para não desistir, para crer, para clamar. Eu já estou até rouca, pastora. Deus está te chamando para clamar. Nem que seja com as vozes do seu coração. Quem mandou? Qual foi a voz da desistência que fez você largar tudo? O que te pressionou? O que te pressionou tanto? Não largue a rede por pressão. Você só pode largar se for por um propósito de Deus. Se Ele falar, agora é hora. Se Ele não falar, você não pode largar. Você não pode deixar. Ai, pastora, eu larguei a rede porque o dinheiro acabou. O dinheiro não movimenta o seu propósito. Deus é a voz que movimenta o seu propósito. Ai, pastora, eu parei porque a situação ficou difícil demais. A dor é grande demais. O Senhor é a voz que te sustenta, que te levanta no teu propósito. Antes Jesus não estava no barco, mas agora Jesus tem lugar no barco. Você tem noção que com Jesus no barco, o lugar da sua maior vergonha pode ser o lugar da sua dupla honra? Você tem noção que com Jesus no barco, o lugar aonde você foi apontado, aonde o seu nome ficou sujo, pode ser o lugar aonde Deus vai te exaltar na presença dos seus inimigos. Você tem noção que com Deus no barco, não importa o que te fizeram, o que te feriram, o que te causaram, há um tempo novo disponível para quem chama Deus para o barco. Quando você está voltando aos lugares antigos agora, uma nova presença te acompanha e uma nova voz te guia.
a gente volta com uma nova voz que nos guia. Quando a gente não volta sozinho. Quando Deus nos leva para os lugares aonde a gente foi ferido para nos curar e vai com a gente. Deus não quer que você pare. Você é jovem demais. Deus ainda tem um plano tão grande na sua vida. Aonde foi que você parou? Que vozes você ouviu? Eu quero terminar essa palavra dizendo o que Pedro disse depois que Jesus falou para ele voltar para alto mar. Ele falou assim: olha, a gente tentou a noite inteira, não deu certo, mas só porque é o Senhor que está falando, a gente vai fazer de novo. Só quem ouve a palavra de Deus não para. Só quem ouve a voz do Mestre realmente não desiste. Só quem ouve e deixa a palavra de Jesus ser soberana sobre a sua vida, não paralisa, não importa o que você viveu até aqui. E eu quero te dizer que mesmo que seja muito difícil, a sua vida a partir de hoje precisa ser pautada sob a voz de Jesus. Você vai andar debaixo da voz de Jesus.